Boa noite, tudo bem? Espera a turma, mais uma evidência no ar. Meu amigo, doutor E aí, Fernando Natal? Lucas, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem aí? Tudo bom aí contigo? Tudo Dá uma jóia. olhada no background do homem, vê se o homem estuda ou não. Olha o tanto de livro que tem lá atrás. Conheço bem essa biblioteca, né, Fernandão? Tão bem usados. Não tem a menor dúvida. Fernando, Tá primeiro, tranquila a imagem aí, tá, né? Tá de boa? tranquilo, tranquilo. Talvez você arredar um pouquinho para trás, o pessoal vai te ver um pouquinho melhor. Aí, Ah, aí rolou. beleza. Show de bola. Show de bola. Então, gente, Fernando, eu vou apresentar aqui o Em Evidência. Tem algumas pessoas que acabam também não me conhecendo e caem aqui meio de paraquedas. Então, começando mais um Evidências, eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e a cada 15 dias eu convido um personagem, um profissional da saúde que eu respeito, para a gente conversar a respeito de saúde, de medicina e principalmente de como que essa pessoa usa a saúde baseada em evidência na sua prática clínica diária. Hoje eu tenho a honra de estar conversando com um cara que começou como um conhecido, virou um mentor, transformou-se em amigo, sócio, irmão. É um cara que eu tenho todo respeito e admiração por ele como profissional, como homem. É um cara que, apesar da gente ter mais ou menos a mesma idade, somos da mesma geração, é um cara muito evoluído que eu tenho um prazer enorme de estar trocando experiências e hoje ser um sócio, né? A gente literalmente tem uma sociedade que eu tenho certeza que é para a vida. Obrigado aí, Fernando, por ter aceito o convite. Então, eu que agradeço o convite, cara. Eu sempre fico muito honrado quando você me apresenta. Para além da nossa amizade, eu acho muito generoso, sabe? Porque o nosso encontro ele foi casual num corredor de um hospital, fomos estreitando esses laços ao longo aí de longos anos de evidência, e você é sempre muito generoso comigo, cara. Quero aproveitar essa oportunidade ao vivo e a cores para te agradecer por as palavras que você sempre tem comigo, viu? Obrigadão, amigo. Imagina, para quem não sabe, só para vocês terem uma ideia, né? A gente se trombou no Hospital Felício Rocha aí pelos idos do início do século, isso ali 2001, 2002. Nesse momento, com poucas palavras, Fernando se mostrou um cara extremamente diferenciado. Em todos os sentidos, Fernando é aquele cara que a gente conversa com ele de qualquer assunto, de motor de foguete, a astrologia, e ele vai discutir com uma forma extremamente limpa, transparente, sem soberba. É um cara que é realmente ótimo de estar convivendo. Só para vocês terem uma ideia de quem é esse cara na minha vida. Esse cara me apresentou a saúde baseada em evidência, esse cara me fez fazer nefrologia, me estimulou a fazer nefrologia, me levou para dentro da sociedade de nefrologia, me apresentou low carb, ou seja, esse cara só não me apresentou minha mulher. Então, fez de tudo um pouco na minha vida. E eu te conheço bem sua história, mas eu queria que você, Fernando, se apresentasse, contasse um pouquinho do seu background, da sua formação médica e o que você faz hoje no seu dia a dia, na sua prática clínica geral. Então, meu nome é Fernando Lucas, eu sou médico clínico e nefrologista. Formei na UFMG, fiz residência de clínica médica, depois de nefrologia. Nessa residência de nefrologia foi quando eu conheci o Neto, eu fazia residência de nefro e o Neto fazia residência de clínica, então a gente não é exatamente contemporâneo de residência, mas somos contemporâneos de geração. Tenho aí uma passagem também longa, por cerca de 10 anos, na terapia intensiva. Eu e o Neto também comungamos dessa paixão, né, Neto? Falo que é uma cachaça que eu consegui largar, mas durante muitos anos também militei na terapia intensiva. Mas hoje a minha prática clínica é uma prática nefrológica, embora eu nunca tenha abandonado a clínica médica de maneira definitiva, até porque a nefrologia é uma especialidade tida como filha dileta, né, da medicina interna. Então, assim, eu continuo sendo um clínico com atividade médica mais hipertrofiada na nefro, mas sem nunca perder aquele olhar generalista, aquele olhar mais voltado para a clínica médica. Show de bola. Fernando, eu lembro, não lembro exatamente o ano, mas acredito ali por volta de 2003, 2004,
Eu assisti uma palestra sua lá no Hospital Felício Roxo, que foi muito marcante, onde você abordou de uma maneira até superficial para a época os conceitos da medicina baseada em evidência, que hoje a gente expande para a prática de saúde baseada em evidência. Você abordou muito o lado de terapêutica, mas aquilo foi a isca que eu precisava para começar a estudar um tema tão pouco explorado dentro das universidades, dentro das faculdades, de todas as áreas de saúde. Queria que você me falasse um pouco como é que você se deparou com isso e por que que a gente não tem esse lastro das universidades? Por que que a gente já não sai com um mínimo alicerce nesse sentido? Então, isso é uma ótima lembrança, cara, porque o termo que melhor se aplica a isso é um camarada ser fisgado pela medicina baseada em evidência. E como é que essa história começou? Eu sempre fui um indivíduo muito curioso, sempre fui um cara que gostou de estudar ideias, né? Da forma como eu penso, da forma como as ideias elas se construíram na sociedade ocidental. E as ideias científicas, né? Elas estão dentro de um grande campo aí das ideias que a humanidade já construiu. Isso eu já tinha interesse desde a minha adolescência. Durante o curso de medicina, quer dizer, eu já tinha algum contato com a metodologia científica, todos nós, né? Quando a gente vai no segundo grau, você tem algum contato superficial. Mas eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de estudar filosofia da ciência, epistemologia. E durante o curso de medicina inteiro, eu estava esperando encontrar esse método científico, né? Ao qual eu já tinha sido apresentado, e durante o curso médico eu ainda não tinha me deparado com ele. O que ocorre é que hoje é uma coisa muito clara para mim, por volta aí do segundo, terceiro ano de medicina, a gente tem contato com uma matéria chamada bioestatística, que para os não iniciados é uma coisa absolutamente assustadora, aterradora. Então, os alunos, na verdade, ali eles começam a ter o primeiro choque e se divorciam dessa área do saber. Isso acontece por volta aí do segundo, terceiro ano, mais ou menos, nas faculdades de medicina. E a gente volta a encontrá-la por volta do quarto, quinto ano. Esse primeiro encontro é na especialidade de bioestatística, e no quarto, quinto ano é epidemiologia médica. Na bioestatística você lida basicamente com conta, né? Eles não te dão nada do ponto de vista teórico, de conceito, de ideias, é basicamente ficar reproduzindo contas estatísticas. E na epidemiologia, aí você está, na verdade, estudando a estatística de ações, que é também uma coisa muito desgarrada da prática médica. Eu já tinha o conceito do método científico, né, Neto? Então, assim, eu entendia que o método científico era uma forma como a humanidade ela tentou compreender a realidade à sua volta através da experimentação e do controle de variáveis. Se a gente puder resumir, o método científico é basicamente isso. Então, você tenta abstrair parte da realidade através do experimento. Mas não é qualquer experimento, é o experimento controlado. Esse é o grande pulo do gato do método científico. É a descoberta, vamos dizer assim, do chamado grupo controle. Isso, vocês vão lembrar de experimentos muito triviais, muito simples, né? Por exemplo, você pega uma plantinha, coloca ela no escuro, pega uma outra plantinha, coloca ela sob a luz solar e vê que aquela planta que foi exposta à luz solar dá fruto. Portanto, você conclui, a variável que você controlou ali foi a exposição à luz solar. Daí você conclui que o processo de dar fruto advém da exposição à luz solar. E isso gerou o conceito, por exemplo, de fotossíntese. É uma coisa muito simples, mas que ilustra o princípio, um método científico na sua essência, que é o experimento controlado. Nesse caso, estudando um indivíduo, que é uma planta. Mas, na verdade, na ciência biomédica, você pode fazer a mesma coisa aplicando o método em populações. Então, você controla o experimento, as suas variáveis, seja ela qual for, numa dinâmica populacional. Mas o conceito é exatamente o mesmo, só sai de um indivíduo para ser aplicado em grandes populações. E aí entra, Neto, um outro conceito muito interessante, que é o acaso. Porque no caso da plantinha, você estudou o indivíduo. A conclusão
de causa e efeito, ela é muito mais direta, muito mais intuitiva, muito mais fácil de ser apreendida. Então, esse abstrato da realidade fica muito claro para nós quando você está diante de um experimento dessa natureza. Mas quando você está diante de uma população, você tem um fenômeno que pode acontecer, que é o acaso. Então, um dado resultado ele pode acontecer não pela variável que você controlou, porque você não consegue controlar tudo, né? Isso é um romantismo científico, mas pode se dar pelo acaso. Esse controle do acaso é exatamente o corpo de conhecimento ao qual a medicina baseada em evidências se debruçou. Então, na verdade, é uma tentativa de domar o efeito do acaso num experimento conduzido pelo método científico clássico. Essa que é a diferença. Ninguém me ensinou isso na bioestatística, ninguém me ensinou isso na epidemiologia clínica, mas na verdade era a mesma coisa. Bastava eu entender que aquelas continhas que eles estavam querendo fazer e aquele estudo da dinâmica de populações, que na verdade estão estudando amostras de uma grande população, eram exatamente a mesma aplicação do método científico. O conceito era exatamente o mesmo. Bastava eu dominar o acaso. E aí o domínio do acaso são as ferramentas que a medicina baseada em evidência te dá. Portanto, eu sempre falo, né, Neto? A gente já conversou várias vezes sobre isso. A ciência médica, a medicina, na verdade, que ela vai muito além da ciência médica, ela, na verdade, ela sempre foi baseada em evidência, sempre. O que mudou foi a forma com a qual a gente domou as evidências ou entendeu essas evidências. Então, a medicina baseada em evidência é a forma mais refinada que a humanidade encontrou até o momento de domar evidências que essas num dado experimento científico. Basicamente, esse é o histórico a partir do qual eu consegui me encontrar nesse estudo da ideia da ciência médica, na medicina entendida como uma ciência, na verdade. E, na verdade, quando é que você começou a transportar toda essa ciência para a prática clínica? Porque, de uma certa maneira, existe uma desconexão muito grande entre epidemiologia, bioestatística, até porque, como conceito de medicina baseada em evidência, na verdade é mais do que uma nova roupagem para isso tudo junto. Como é que isso chegou na sua prática clínica? Como é que você transportou isso para aquele paciente que está ali? Doutor Fernando, o que eu faço? Então, na verdade, isso aconteceu muito antes de eu estar diante desse dilema tão cru, né, da tomada de decisão. Eu ainda era um acadêmico e nós tivemos aula com essa mesma pessoa, um professor brilhante, um gênio, na verdade, da medicina mineira, eu diria que vai além da medicina. Estava no 10º período e aí a gente teve uma aula no 6º andar da Faculdade de Medicina, que era exatamente com esse título, Medicina Baseada em Evidência. O título me causou, que eu não conhecia o termo, me causou um pouco de estranheza. Pô, a medicina sempre foi baseada em evidência, né? Que tipo de evidência do que ele quer se referir? E essa pessoa foi o professor Savassi, né? E foi uma aula absolutamente impactante para mim. Porque eu já tinha, essas ideias já estavam sendo sedimentadas na minha cabeça, mas ainda era um amálgama, era uma coisa meio difusa, eu tinha os conceitos e tal. E o professor Savassi, com a clareza dos gênios, cara, ele conseguiu despertar esse insight prático. Falou, opa, esse é o caminho. E ele fez uma analogia, você sabe que ele adora analogias futebolísticas, né? E ele fez analogia com tira-tema. Falou, a medicina baseada em evidências, ela tá para o médico prático, como o tira-tema tá para o comentarista de futebol. E é mais ou menos isso, né? Você, ainda mais hoje com esses recursos computacionais... Hoje seria o VAR, né? Hoje seria o VAR. Então facilita muito o processo de tomada de decisão, entende? Assim, essa foi uma analogia que me pegou. E ele deu essa aula muito baseado nos princípios terapêuticos da MBE, que é exatamente a pegada mais prática dela. Então, assim, o conceito de NNT, valorizar o absoluto, tudo isso que a gente hoje consegue entender com mais clareza, ali ele desacortinou para mim. Então, a partir dali, foi uma verdadeira imersão na literatura de MBE. Aí eu comecei a mapear os pensadores em MBE. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque antes de você começar a estudar um assunto, você tem que dar uma mapeada na bibliografia do assunto.
conhecer quem são as pessoas, ler índice de livro, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz desde da época de estudante secundarista, né? Antes de ler o livro, ler o índice inteiro, conhecer quem são as pessoas. E a partir dessa aula do professor Savassi, eu comecei a me embrenhar nesse mundo. E aí, daí para o processo de tomada de decisão, a coisa ficou mais fácil. Até porque eu sempre, como eu te disse, eu sempre gostei de estudar sobre a forma como nós pensamos, né? E o ser humano, ele sempre pensou de maneira muito dicotômica. Isso era foi uma coisa muito importante para a nossa evolução como espécie, né? Porque você imagina lá na Paleolítica, por exemplo, se o indivíduo ficasse pensando demais sobre a tomada de decisão diante de um barulho que aparecia no mato próximo dele, aquilo podia ser um vento, podia ser um tigre dentro de sabre, né? Se o cara não tomasse a decisão rapidamente, de uma maneira binária, dicotômica, ele podia morrer. E o menor custo dessa tomada de decisão era fugir por causa de um barulho de vento. Mas isso, o custo era muito baixo. Então, esse tipo de pensar acompanhou a espécie humana porque foi importante para que ela sobrevivesse como espécie. E aí o que eu fiz? Como eu sempre entendi que a forma do pensamento humano era uma forma binária, algorítmica, dicotômica, eu usei essa forma de pensar, de estudar, aliado aos conceitos de medicina baseada em evidência. Então você já me conhece há bastante tempo, você sabe como é a forma que eu faço. É por isso que eu adoro algoritmos, árvores de tomada de decisão. Por trás delas tem todo um embasamento bioestatístico, etc. Mas assim, no fundo, ali tenta captar um pouco a forma como o homem pensa. Por isso que eu gosto tanto desse tipo de abordagem. Então, com isso, eu parti para a luta, né, usando essas ferramentas que foram construídas ao longo do tempo. Não, show de bola. Fernando, tem uma frase que eu gosto muito e cito muito, que diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. E eu falo que quando eu entendi o real valor dessa frase, eu me transformei. Eu virei um novo médico. Eu estou pegando o gancho justamente porque você acha que transformar a coisa em dicotômica, por um lado, favorece, mas nos afasta um pouco desse pensamento de incerteza, de sair daquela coisa de que sempre a gente é preciso ter algum tipo de certeza para a tomada de decisão? Sim, na verdade, porque assumir essa forma de abordagem no modelo de tomada de decisão, ele te torna um pouco mais resolutivo, né? Mas sem o romantismo tolo, né, do indivíduo que acha que vai conseguir resolver tudo com um algoritmo, com um fluxograma. Quer dizer, a medicina, na verdade, a interação humana, né, que vai muito além do encontro médico-paciente, ela é, na verdade, muito mais ampla do que isso. Mas nós temos que ter um norte. Então, diante daquela pessoa que nos procura, você tem que ter uma estratégia. Porque ela tem uma dor, ela tem uma moléstia, ela tem uma angústia, ela te procura por algum motivo. E se você for um indivíduo que muito preso à ciência, paradoxal, assim, num paroxismo, se tornando um cara cientificista, na verdade você vai ficar paralisado. E essa paralisia, ela não é boa, ela não é boa em nenhum encontro entre seres humanos, né, cara? Então, na verdade, para tomada de decisão, a vida é assim. Então, o médico não pode ficar também paralisado. Ele não pode ser intelectualmente desonesto, jamais. Ele tem que ser uma pessoa íntegra com seus princípios científicos. Como eu disse, a melhor forma que a humanidade já teve para apreender um pequeno pedaço dessa realidade, que é muito maior que isso, mas é o que nós temos. Temos que saber lidar com essas ferramentas e não podemos estar paralisados diante do nosso paciente, né? Isso aí é uma coisa que, quando essa paralisia ela acontece, o médico se frustra muito, né? Eu falo que eu senti isso na pele. Logo que eu comecei a estudar o tema, eu não tinha esse background que você já vinha carregando já há algum tempo. Isso foi muito novo para mim. E eu tive aquele momento que eu me apaixonei pelos ensaios clínicos randomizados e eu acreditava que se não tinha ensaio clínico randomizado, eu não podia fazer.
eu deveria ficar completamente estático. Só que do mesmo jeito existe o paradigma hipocrático de primeiro não lesar. Como é que você faz para balancear isso na sua prática clínica? Quando que você é um pouco mais liberal numa tomada de decisão a ponto de fazer algo, mesmo sem ter uma robustez tamanha na literatura, e quando que você tende a ser um pouquinho mais prudente, mais mineiro nessa tomada de decisão? Tá, Neto? Isso não é um caminho fácil do ponto de vista prático, mas olha como eu tento sanar esse dilema. Esse é um dilema real, tá? Isso aí, todo médico honesto, todo terapeuta honesto vai se deparar com ele sempre. Mas você veja, nessa minha busca pela aplicação do método científico dentro da medicina, eu entendi que eu tinha que aplicá-lo a populações, porque o método científico biomédico, ele era feito de amostras populacionais. E ali você tem uma outra observação que é lógica. O método científico médico, ele não estuda o indivíduo, ele estuda populações, portanto ele estuda a média. E a média é um construto teórico, ela não existe. Então, o indivíduo médio, que é um indivíduo descrito nas amostras populacionais, é uma abstração teórica. Naquela coorte, naquela amostra, você vai ter indivíduos que, num estudo de terapia, que vão se beneficiar, outros que vão se prejudicar, a média vai melhorar. Esse é um insight importante. Mesmo diante de um dado, de um estudo clínico negativo, houve indivíduos que se beneficiaram de um dado tratamento. Pode ser que a doença dele fosse mais grave, ou ele tivesse uma resultante de eventos biológicos que favoreceu aquele tratamento, mas houve. Esses indivíduos, eles existiram. Da mesma forma, num ensaio clínico positivo, houve indivíduos que se prejudicaram com o tratamento. Então perceba que o indivíduo que fique apegado ao resultado da amostra populacional, que em última análise é o que o ensaio clínico randomizado nos aponta, ele, do ponto de vista do conceito, está cometendo uma aberração. Isso te conforta, porque você entende que você pode aproveitar esse mesmo conceito na sua prática diária. Porque diante de uma terapia, há indivíduos que vão se beneficiar, outros que o efeito vai ser nulo e outros que vão se prejudicar. Na verdade, fazer essa discriminação fina, eu acho que é o tempo, sabe? Né? Então, hoje é uma coisa que eu valorizo mais. Quando eu era um médico mais jovem, eu era muito afoito, era um cara muito arrojado, gostava do primeiro lançamento, era uma coisa própria da juventude, né? E eu tive a sorte de conviver com preceptores muito experientes. E isso foi uma coisa muito interessante, porque os caras me ensinaram o valor do conhecimento subliminar. É o que o Tostão, que é médico e jogador de futebol, ele fala, eu sei, mas não sei porque eu sei. Isso acontece demais hoje, cara. Esse conhecimento subliminar, ele me vem na prática clínica, hoje eu o respeito. Porque eu já não sou mais refém do cientificismo, entende? Eu consigo respeitar esse insight sobre em quem aquele tratamento específico pode funcionar melhor. Mas é importante sempre ter a ideia do princípio da não maleficência que você acabou de descrever. E aí tem algumas coisas que são norteadoras, né? Usar as ferramentas da MBE, elas são fundamentais. A MBE é muito bacana para você discriminar o que de fato não presta. Isso é uma coisa bem legal. A gente consegue fazer uma peneirada muito grosseira para separar esse joio do trigo do que de fato não funciona e de fato pode fazer mal. Isso já me ajuda bastante. A outra, eu não sou, você sabe disso, eu não sou um indivíduo apegado a mecanismos, até porque nessa caminhada de MBE a gente vai entendendo como os mecanismos eles são enganosos, mas a ciência biomédica ela é um contínuo. Cara. Então tudo começa com uma ideia. Então o pesquisador ele tem um insight, ele monta um racional. A partir desse racional, que é um racional por excelência mecanístico, ele vai para a experimentação de cobaia, depois ele vai para a experimentação clínica nas suas várias etapas, até que aquela estratégia está
consagrada ou refutada, mas perceba que é um contínuo. E a gente também não pode demonizar a fase mecanística da progressão científica, e tem determinadas áreas do saber que é importante fazer esse balanço. Por exemplo, na nutrição. Olha como a nutrição ela é complexa, porque nesse modelo que eu acabei de descrever para você, de como a ciência biomédica ela é desenhada, né, que é um experimento clássico, ele é feito no indivíduo, né? Na ciência biomédica é feita em populações, que isso já é uma diferença muito grande. E numa ciência populacional, cara, você necessariamente trabalha com eventos complexos. Isso é um baita problema. Aplicar isso em nutrição é muito difícil. É por isso que a gente vê tanta porcaria em nutrição, porque o construto teórico para você estudar nutrição à luz da ciência médica, ele é muito mais, ele deveria ser muito mais sofisticado do que ele é. E às vezes, cara, por isso que não existe o alimento de ouro, o suplemento de ouro. A gente vai sempre se esbarrar nesses entraves, justamente por causa dessa complexidade. A complexidade biológica e a complexidade de estudar isso em populações. E às vezes eu faço uma digressão mecanística, sabe? Porque a probabilidade de dano é pequena. Uma vez a gente até comentou fortuitamente num encontro, não lembro onde, pô, e o ômega 3, uma pessoa nos perguntou, né? Isso aí não funciona, mais um estudo negativo de ômega 3, de fato, né? É sempre frustrante para os amantes do ômega 3. Mas pedir um indivíduo para comer salmão não faz mal nenhum, por exemplo, entende? Então, assim, isso é um exemplo um pouco caricatural do que você pode aplicar, por exemplo, em ciência nutricional. Eu não vejo nenhum problema nisso, sabe? Então, entendendo esse espectro, né, então, como uma coisa evolutiva, né? E eu acho que você tocou num ponto importante, a questão da evolução, e da evolução especificamente, eu te vejo crescendo a cada dia como profissional, e você vem conseguindo fazer de uma maneira assim muito fina essa questão, e eu vejo muito a questão do desfecho, a questão do desfecho presente ou do desfecho futuro, e da questão do risco de dolo em termos da conduta que você está tomando ali. Você é muito mais resistente em começar uma nova medicação, quando eu falo nova medicação, uma nova droga, do que talvez de tentar dar alguma coisa que por muitos talvez seja visto como terapia alternativa, mas você tenta sabendo que provavelmente o risco de dolo daquilo ali seja pequeno. E eu vou dar um exemplo, isso inclusive com lastro científico, que eu fui estudar e aprender por sua causa, que é o uso da coenzima Q10, que muita gente acha que é uma picaretagem, que é uma grande ilusão de terapeutas alternativos. E quando eu fui conversar com você, eu vi que você já tinha feito uma revisão monstra sobre o assunto, e eu queria que você usasse esse exemplo, ou algum outro que você tenha, para mostrar para as pessoas que eu gosto de dizer que não existe medicina tradicional e medicina alternativa, existe boa e má medicina. E como ter esse olhar mais amplo de não ficar refém daquilo que é dito tradicional e nem também se debandear totalmente para aquilo que é o efeito natureba, só porque é natural, é bom, e porque aquilo que a gente tem feito não está dando certo, então vamos para o lado de cá. Como é que você lida com isso, Fernando? Cara, tem vários exemplos, né? Então, um outro exemplo que também me impactou muito quando eu comecei a estudar é o efeito das cetose terapêuticas em várias moléstimas, né? Hoje, assim, é uma coisa mais propalada, mas o uso na epilepsia refratária, o uso na insuficiência cardíaca congestiva. Nós temos uma doença que inunda os nossos consultórios, que é a doença renal policística. Recentemente eu dei uma aula que você estava presente, mostrando o potencial enorme da cetose terapêutica nesse tipo de doença. E assim, o risco é muito pequeno, é uma coisa milenar. As pessoas fazem isso há anos, ou com finalidade religiosa, ou com finalidade terapêutica, mas é uma coisa de baixíssimo risco, e que você pode implementar facilmente na sua prática clínica. Não, né? A gente já tem uma experiência grande com isso, não é difícil. E ver o resultado, né? Porque
De fato, o que importa é o que o paciente te traz de resultado. Não adianta ser o cara dono das evidências, que está aí lendo o último artigo, está sempre diante da última, e não consegue entregar para o seu paciente resultado. É claro que essa interação é uma interação super complexa, né? De uma análise, o que ele busca é isso. Você não quer saber se você leu o último artigo, o que é. Ele quer saber o que isso vai fazer de prático na vida dele, né? Então, eu sempre tento trazer essas evidências, essas coisas pouco divulgadas, para mitigar o sofrimento dessa turma. O jejum é uma coisa que me impressiona muito, assim, muito mesmo. Na depressão grave, eu tenho uma experiência familiar muito eloquente, cara, que eu tenho uma irmã que tem uma depressão muito grave, você sabe, e ela hoje faz uma terapia com jejum intermitente, com resultados, assim, excepcionais. Tem um livro que chama O Jejum, você leu esse livro, é um livro escrito por um psiquiatra, e ele aborda de maneira muito bonita, né, o tema do jejum intermitente no tratamento dos transtornos depressivos. Cara. Outra coisa também que ganhou um certo preconceito, porque de certa maneira foi mal usado, que é o uso de triglicéride de cadeia média na aplicação terapêutica. Triglicéride de cadeia média está muito presente no óleo de coco, ficou muito conhecido por óleo de coco. Mas, por exemplo, na minha época de intensivista, a gente usava muito TCM em nutrição parenteral. Acredito que até hoje seja já se sabia os benefícios da modulação energética com triglicéride de cadeia média na doença crítica, por exemplo. Uma coisa que já era conhecida. E se você, de fato, for fazer uma avaliação séria da literatura, tem muita coisa interessante sobre o uso terapêutico de triglicéride de cadeia média. A própria coenzima Q10, né, que é surpreendente, na insuficiência cardíaca congestiva, os resultados são muito surpreendentes. Então, são exemplos assim, de terapias de baixo dano e quando conjugados com a individualidade do paciente, podem trazer muito, muito, muito bons resultados. Né? Muito bons. E uma coisa importante, cara, que eu sempre gosto de frisar para quem está na seara da MBE, então, que a MBE é o tira-tema, né, do mundo do futebol. Mas o treino, não adianta nada você criar esse universo futebolístico com um tira-tema, com o VAR, se as equipes não treinarem. Né? Então, assim, o estudo da ciência básica, dos mecanismos, na verdade é o treino, cara. Você chegar lá na ponta do processo e fazer o refinamento. E do ponto de vista intelectual, é muito bonito. Porque a nossa mente, como eu te disse, é uma mente dicotômica. É gostoso você estudar isso e percorrer o caminho completo da ciência naquele assunto é super importante. Para você também não virar um cientificista no sentido caricato do termo. É o cara que só estuda, faz uma busca sumária aí no PubMed e só fica lendo conclusão de artigo, né? E você perde, na verdade, a beleza do contínuo da ciência por trás daquele assunto, que às vezes é belíssimo. Mesmo que aquela terapia, em última análise, ela não tenha funcionado. Mas como exercício intelectual, vale muito a pena, entende? Senão fica uma prática muito frustrante. Você perde a beleza da ciência nesse sentido. Indivíduos que dedicaram uma vida, né, a estudar um determinado assunto. Não é com uma rastreada no PubMed de 5 minutos que você vai ou endeusar ou demonizar determinado tema. Né? É importante emergir, você entender as origens, quem são as pessoas que estudam, percorrer um pouquinho esse contínuo, né, que a terapia por trás daquele tratamento percorreu. Isso é muito importante, cara. Senão a gente perde um pouco o tesão pela coisa, né, cara? Fernando, você comentou um negócio que para mim talvez seja das coisas mais importantes, que é você saber valorizar que o mecanismo tem seu valor, ele tem toda uma plausibilidade biológica ali por trás, mas que ele pode ser um canto da sereia. E então a gente tem que saber separar muito bem o joio do trigo para aproveitar o contínuo sem se apaixonar por nenhuma das partes isoladamente
ou virar um cara totalmente mecanístico, e a gente vê muito isso acontecer tanto na medicina tradicional quanto na medicina alternativa. O tempo todo a coisa é baseada muitas das vezes só no mecanismo, mas você vê sim uma corrente de pessoas que trabalham com ciência, trabalham com SBE, mas que viraram reféns do outro lado da moeda. Então acho que essa ponderação eu concordo plenamente. Cara, eu queria te pegar uma história que eu lembrei aqui agora e que eu acho que tem tudo a ver com profissionais da saúde, que foi uma história que você me contou. Eu tive há pouco tempo no seu aniversário junto com o seu hoje homem, né, o Dudu. O Dudu fez 15 anos e o Dudu, conversando com o pai, disse: pai, obrigado por me despertar com relação à dúvida, com relação ao ceticismo. Como é que nós, profissionais de saúde, precisamos lidar com o ceticismo? Porque eu acho que é algo para todos. Mas já que a gente está falando muito para profissionais, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Então, o terapeuta honesto, ele é um cético, ele deveria ser um cético na sua essência. O cético, que é um indivíduo que duvida, essa propriedade de duvidar, ela vai muito além da questão médica. Porque, na verdade, o exercício da medicina baseada em evidência, em última análise, é um exercício para a vida, cara. Essas ferramentas que a gente usa, ou pelo menos esse senso crítico que a saúde baseada em evidência ela nos treina, ela passa a nos treinar para a vida. Diante de uma série de eventos que são ora fortuitos, ora construídos, ora fake news, né? Assim, esse mundo de fake news que a gente vive hoje. Por exemplo, você vê uma análise, eu estava discutindo com o meu menino, esse menino que você se referiu, o Dudu, fez uma redação sobre o coronavírus. Ele fazendo uma análise crítica. Claro que tem as suas, é uma redação de um menino de 15 anos, mas no fundo está o espírito cético. Isso vale, é um conceito, né? Na verdade é uma forma de se portar que vai muito, muito, muito além da medicina, cara. Então o ceticismo é uma ferramenta para a vida, a meu ver, sabe? Senão a gente está comprando gato por lebre, cara, o tempo inteiro, você sabe bem disso, né? Fernando, eu queria agora conversar, puxar o assunto por uma coisa que você falou, que é esse cuidado que a gente tem com o nosso paciente, sem esquecer da ciência. Juntar essas duas coisas, eu acho que é uma grande arte. E a gente, de uma certa maneira, vinha fazendo isso de forma individual, cada um em seu consultório, trabalhando no seu hospital. E há pouco mais de 1 ano e meio, a gente se embrenhou numa jornada juntos com o nosso também amigo, irmão, sócio Daniel, para fazer a Nefroclínicas. Eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho, eles já escutaram algumas vezes da minha boca o que tem sido isso para mim, mas eu queria que você contasse e passasse para eles como que, de uma certa forma pragmática, a gente tem conseguido colocar em ação ciência, sem esquecer eu falo que o paciente quer duas coisas, né? Ele quer viver mais e viver melhor, de preferência as duas. Como é que a gente tem feito isso e isso tem me feito sorrir, tem feito meu coração cantar? Então, é interessante que verificar isso como uma conduta tomada pela nossa nutricionista hoje. A gente tem um prontuário eletrônico na Nefroclínicas, no qual a gente consegue ver as condutas de cada um. Então, o paciente ele tem um atendimento multidisciplinar, então ele passa pela enfermeira, pela psicóloga, assistente social, nutrição, pelo médico, e ali você acompanha o percurso assistencial do paciente naquele dia. E geralmente a consulta termina no médico, e eu sempre olho a de todos, e estava lendo da nossa nutricionista, e uma das condutas dela foi ter trocado, orienta o paciente a trocar margarina por manteiga. Eu falei, pô, essa captou o espírito da coisa, sabe? Porque ela começou lá, você lembra bem, a gente ajudou, fomos treinando, ela se interessou pelo assunto, aplica muito desses conceitos que a gente orienta na prática clínica dela. Eu vi essa menina crescer, me encheu de orgulho, na verdade. Porque ali, cara, é a seara da prática, né? Ali é onde a gente faz a transição desse mundo teórico que a gente gosta tanto, que nos dá muito prazer intelectual,
mas transição para o mundo prático, que é o mundo da entrega, né? É o mundo do encontro, é o mundo da realidade, né? A realidade está ali na sua frente, você não pode brigar com ela. E a Nefroclínicas, que ela de fato se tornou essa seara da prática. E a gente tem podido colocar uma pitada de cada um de nós, sua, minha, da turma inteira que trabalha conosco, em benefício dos pacientes, cara. Porque você nunca pode perder essa essência do encontro terapêutico, seja ele qual for, né? Eu sempre insisto muito nisso, né? E eu acho que a gente tem conseguido colocar nessa empreitada, que começou com um sonho, né? Hoje já é uma realidade, essa forma de atuar. E assim, eu vibro muito ali com a troca de ideias, com o encontro, o trabalho multidisciplinar, ver, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque a multidisciplinaridade virou uma coisa muito propalada, muito festejada, mas na prática acontece pouco. A gente vê ela acontecendo efetivamente na Nefroclínicas, ver uma nutrição verdadeira acontecer, isso aí, tanto do ponto de vista médico quanto da equipe de nutrição. Então é algo muito gratificante você ver esse filho ser gestado, esse filho nascer e esse filho crescer com a nossa cara, né, cara? Isso é uma coisa bem bacana, tem sido realmente um baita orgulho ali estar militando dia a dia com a nossa equipe, né? Acho que você tem a Não, tem mesma sido. sensação, imagino, né, cara? É Não, muito legal, né? eu falo que é literalmente você conseguir sair da sua zona de conforto, entrar numa zona espinhosa e se sentir bem com isso, né? Essa é a sensação de estar caminhando para algo novo, mas que você olhe nitidamente a cada dia você vê que realmente está tendo uma entrega, que está tendo algo que realmente você está deixando um legado, não é simplesmente um trabalho isolado, por mais que o um a um seja importante, construir isso junto com essa equipe, eu acho que. E você falou bem, eu acho que essa questão de entrega de valor, de multidisciplinaridade, tem sido muito festejado, é muito confete e pouca prática. E lá a gente vê a coisa acontecer. Então, isso é realmente. É legal você chegar e ver uma senhora, igual eu vi você trazendo no corredor hoje, e dando um belo de um sorriso e feliz de estar ali, né? De estar se sentindo acolhida, estar se sentindo em casa. Isso é muito Fernandão, bacana. me conta uma coisa. Você é um cara que estuda muito hábitos de vida. Você sabe que eu tenho uma verdadeira paixão, tenho me embrenhado cada vez mais. E a gente estava conversando, inclusive, hoje a respeito desse tema, de como que, de uma certa maneira, estudar comportamento, seja sob a forma de personalidade, seja sob a forma de temperamento, como que isso ajuda não só dentro do consultório, mas para a vida, assim como a saúde baseada em evidência nos ajuda para a vida. Como é que você tem conduzido esse seu estudo e como é que você enxerga isso dentro da medicina, uma especialidade que, apesar de deveria ser feita para o um a um, tem cada vez mais se aproximado do repetição de guideline, busca de resultados de exames e simplesmente uma perda dessa coisa da relação médico-paciente. Acho que o Fernando saiu do ar aqui, vamos ver se ele volta e até quando ele me escutou. Estão gostando aí, galera? Vocês estão me escutando? Se tiverem perguntas, pode mandar aí para mim. Eu faço aqui para o Fernando. Fernando, vocês não têm ideia da e essa simplicidade toda. Teve que sair aí, vamos ver, ele deve chamar de novo aqui, eu coloco ele de novo no nosso bate-papo aqui. Normalmente a internet às vezes não ajuda. Olá, Noemi, tudo bem? Falamos de você hoje, de como você cresceu no nosso grupo e eu adorei seu posicionamento a respeito lá da acupuntura. Depois quero conversar mais com você a respeito desse tema. Deixa eu ver aqui se ele já chamou. Opa. Fernando, se você estiver aí nos assistindo, sai, entra de novo e pede para entrar na live. Estou vendo aqui o doutor Daniel falando que medicina do estilo de vida é a essência da medicina. Concordo plenamente contigo e acho que isso é uma coisa importante demais da gente
tá praticando, porque do mesmo jeito eu vejo muita gente às vezes falando, mas muitas vezes repetindo padrões e repetindo simplesmente aquela coisa de tratar ponta de galho, né? É o tempo todo trabalhar com a consequência, ao invés de tentar exercer algo lá na causa, exercer algo que realmente mude a forma de trabalhar, né? Eu vejo isso muito acontecer tanto na medicina tradicional quanto às vezes na medicina alternativa. Da gente está sempre querendo usar o nosso martelo, né, que é o receituário. E quantas vezes, na verdade, o que a gente precisa às vezes o paciente precisa de um abraço, às vezes ele precisa de ser escutado, às vezes a gente precisa saber que por mais que a gente é treinado para prescrever algo, para exercer algo ativamente, que às vezes não fazer nada pode ser muito importante. Então, Daniel está citando aqui psicologia positiva, Blue Zones, espiritualidade. Acho que sim, Fernando falou isso ao longo da live aí, a gente tem que estar aberto a estudar simbolismo, a gente tem que estar aberto a estudar aquilo que vem tangenciando a espécie humana há milhões de anos. Então, a ciência está aí para ser usada, não para a gente virar refém dela. Então, é algo que eu tento trabalhar no meu dia a dia e estar discutindo com os meus pacientes. Fernando, eu não sei se ele não está conseguindo entrar de novo, se teve algum problema com a internet dele, mas a gente vai trocando ideias aqui até lá. Tem aí mais uns 10 minutinhos. Estou vendo aqui o Raul colocar aqui, escutar o paciente é terapêutico, e eu vou dar uma posição minha aqui que é fundamental. Eu tento ensinar isso, inclusive, para os meus residentes. Por mais que às vezes a consulta seja curta, eu vou fazer uma consulta de convênio que vai durar 20 minutos. Receba o seu paciente na porta, escute a queixa daquele paciente, porque muitas vezes a gente quer resolver o nosso problema, né? Resolver o problema do resultado laboratorial, daquilo que teoricamente a gente foi treinado para tal. E, poxa, é tão importante às vezes o paciente que chega e está com uma dor nas costas e ele procurou um nefrologista e 99% das vezes aquilo ali não vai ser renal, mas resolve o problema dele. Eu te falar que ele está ali por isso. O resolver o problema dele pode ser encaminhá-lo para uma fisioterapia que trabalhe com alguma técnica específica que mexa com coluna, por exemplo, com a Mackenzie. Pode ser simplesmente melhorar a analgesia dele. Então, resolver o problema, resolver a queixa do paciente, para mim, é algo que é necessário e você consegue fazendo isso só escutando. Ciro Renato falando, o toque é muito importante. Ciro, eu não sei se você já viu, talvez, se não viu, acho que vale muito a pena. Tem um TED Talk, chama The Doctor's Touch, se eu não estou enganado. E esse TED Talk, para mim, é um dos mais geniais. Para quem não viu, corre lá, bate no Google, The Doctor's Touch, eu acho que é isso mesmo. E ele fala da importância da gente realmente tocar o paciente, como que isso pode ser terapêutico, né? Então, concordo plenamente contigo. Eu falo que a gente tem que ter cuidado para não achar que é só isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, isso não importa. Eu não estou largando ciência. Eu sou um cara que realmente respeito muito ciência. Tem um grupo a respeito disso. Opa, achei que o Fernando tivesse entrado, mas não, ainda não. Respeito demais. Mas para mim está muito claro que a gente tem que usar dos dois e transformar isso em resultado. O Fernando colocou muito bem aqui. No fundo, o que importa é se aquele sujeito que está na sua frente, que está entregando sua vida aos seus cuidados, se você está, em última análise, entregando valor para ele. Ele não quer saber exatamente se você leu o último artigo, se você está, e eu acho que isso é importante, você está sim atualizado, mas definitivamente muito mais importante que isso é o resultado final.
o Raul está citando aqui da parte do movimento Slow Medicine, que surgiu na Itália. O Slow Medicine tem um movimento, tem o Braço Brasil, que é bem legal, e eu, na realidade, eu capitaneei o Choosing Wisely, que não deixa de ser um braço aí da mesmo grupo, né, do Less is More, onde a gente precisa realmente estar reavaliando aquilo que a gente tem feito. Né? É tanta coisa que... Opa, acho que o Fernando vai voltar. É tanta coisa errada que, às vezes, não fazer pode ser extremamente importante e, quiçá, fundamental na nossa condução. Voltou, Fernandão? Cometi um erro elementar numa live, cara. Não deixei o celular carregando. E o iPhone demora uma eternidade para voltar, né? Isso que dá, você tem que virar blogueiro. É brincadeira. Fernando, eu estava trocando uma ideia aqui, mais concatenando um pouco daquilo que a gente já tinha conversado, dessa interseção tão importante entre ciência e cuidado, né? Entre ciência e cuidado, que em última análise resultam, vou ser até redundante, em resultado para o seu paciente, que em última análise é o que importa para ele, e de como que pode ser importante, às vezes, escutar um abraço, simplesmente falar, tá tudo bem, como que nós médicos temos essa importância, e às vezes a gente quer usar o nosso martelo e canetar o receituário. Fernando, nós temos mais ou menos aí uns 5 minutinhos, e para a gente não terminar na correria, primeiro eu queria te agradecer, cara, ficar com você, eu tenho essa oportunidade de estar trocando ideia com uma frequência absurda, eu tenho esse prazer, essa honra, aprendo demais contigo, você sabe o tanto que eu te respeito, tenho um carinho todo especial, não é por menos, acho que a turma que acompanhou isso aqui hoje foi sensacional, mas eu queria que você falasse um pouquinho para essa turma, uma mensagem eu acho que principalmente de positividade, que você é um cara muito positivo e sempre olha a metade cheia do copo. Então, por mais que a gente esteja nessa onda de olhar para a doença crônica e ver um caos, normalmente você tem uma frase de efeito que fala assim, cara, tem razão, bora continuar que vale a pena. Obrigado. Então, eu te agradeço, cara, é um bate-papo sempre interessante, né? Eu falo que a gente faz essas pequenas lives com muita frequência, né? Lá no Dividimos. Fugiu aí um pouquinho, Fernandão. Fernando deu uma saída aí, deve entrar de novo. Daniel está colocando aqui, doutor Daniel. Ser otimista é uma forma de exercer espiritualidade. Isso tem um impacto positivo na saúde. E é verdade, eu concordo plenamente contigo, Daniel. É algo que eu tenho cada vez mais tentado trazer para a minha vida, né? Até pouco tempo atrás, se me falasse em meditação, em chegar e exercer a gratidão na sua plenitude, né? Eu acabei antes de entrar nessa live, eu estava colocando meu filho para dormir, e toda noite eu converso com ele, filho, como é que foi o dia? Coisa rápida, e fala assim, conta aí 3 coisas que foram foda, que você quer agradecer. E ele vai e fala. E eu falo com ele também 3 coisas do dia. Então, tem coisas que parecem de pouca valia, mas eu fico muito confortável até para falar isso, justamente por eu ser um cara que está defendendo ciência o tempo inteiro. Mas eu acho que a ciência, ela, sem essa espiritualidade, sem esse quê a mais, ela é manca. Para mim, é você cair no cientificismo barato, que não leva nada a lugar nenhum, e você... Se sem ciência a gente não anda, com excesso dela, a gente fica completamente refém numa caixa e preso. Então, a gente precisa saber utilizar das ferramentas da melhor maneira possível. Afinal de contas, no fundo, o que importa é a resolução de problemas, o que importa é aquele paciente que está ali na sua frente. Se você demonstrar para ele que você está correndo para resolver esse problema, e para isso você precisa dos 2 braços, você precisa da ciência e precisa dessa coisa quase que sensitiva, né? O Fernando colocou muito bem aí. Eu acho que o próprio
David Sackett colocou no gráfico que ele fala o que é saúde baseada em evidência, ele coloca muito bem que é a interseção entre a melhor evidência disponível, ou seja, o conjunto das evidências que você trabalha, os valores e as preferências do paciente e a experiência clínica. Essa experiência clínica é justamente aquela hora que você bate o olho e fala assim, vou levar para o CTI. E alguém te pergunta assim, mas por quê? Você fala assim, feeling. E isso, sinceramente, acredita. Estou vendo aqui que a Fernanda está colocando aqui, que é psicóloga, e falando que acredita na psicologia positiva. Fernanda, eu vou te falar que eu não só acredito, como tenho estudado isso com uma certa voracidade nos últimos tempos. E tenho aplicado isso no meu consultório, sem, longe de mim, querer substituir o papel do psicólogo, muito antes, pelo contrário. Mas tem sido muito legal fazer isso tudo. Turma, felizmente, Fernandão teve alguns problemas. Eu acho que o papo estava fenomenal. Vai ficar aqui, pelo menos, esse gostinho de quero mais. E a gente vai, sim, marcar um outro bate-papo, que com ele a gente conversa horas e horas sobre os mais variados assuntos. Obrigado por estarem comigo aqui até agora. É um prazer ter gente de tão alto quilate aqui que eu vi passando por aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima e nos encontramos aí muito em breve em outra live. Lembrando, tudo isso fica aqui por 24 horas, mas depois vai tanto para o nosso canal do YouTube, que é o da SBE Academy, quanto também para os podcasts. Tem os podcasts do 717, que eu faço toda quinta de manhã, e o podcast do Em Evidência. Boa noite, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Foi muito bom estar com vocês aqui. Valeu. Tchau.